Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 20 do curso de Matemática para FCC. Vamos começar essa aula falando agora de múltiplos e divisores. Vamos falar de números primos e números compostos e também da decomposição em fatores primos. Vamos começar. Múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores. Bem, sejam A e B números inteiros. Então, A e B são números inteiros. Dizemos que A é múltiplo de B se A é o produto de B por um número inteiro C. Repetindo, dizemos que A é múltiplo de B se A é o produto de B por um número inteiro C. Exemplos. Veja o exemplo A. 18 é múltiplo de 3. Por 18 é igual a 3 multiplicado por um número inteiro 6. 18 é 3 vezes 6. Então, é o 3 multiplicado por um número inteiro, que é o 6. Exemplo B. 18 é múltiplo de 6. Por 18 é igual ao 6 multiplicado por um número inteiro, que é o 3. 18 é 6 vezes 3. Menos 12, na letra C. Menos 12 é múltiplo de 4, pois menos 12 pode ser escrito como sendo 4 vezes menos 3, que é um número inteiro. Então, menos 12 é o 4 vezes o inteiro menos 3. Logo, menos 12 é múltiplo de menos 3. 0 é múltiplo de 5, pois o número 0 é igual ao 5 multiplicado por um inteiro, que é 0. Ora, na realidade, o 0 é múltiplo de qualquer número, pois eu posso pegar qualquer número e multiplicar por 0, que vai dar 0. Então, um número é múltiplo do outro se ele pode ser escrito como esse outro multiplicado por um número inteiro C. Então, 18 é múltiplo de 3, 18 é múltiplo de 6, menos 12 é múltiplo de 4 e 0 é múltiplo de 5. Continuando. Ainda falando de múltiplos e divisores. Veja bem, observamos que se A, B e C são números inteiros positivos, então imagine que você tem o número A, o número B e o número C. São inteiros positivos, tal que A é múltiplo de B ou múltiplo de C, então A pode ser escrito como B vezes C. E nesse caso, esse B e esse C vão ser divisores de A. Quer dizer, se A é múltiplo de B, então B é divisor de A. Se A é múltiplo de C, então C é divisor de A. Então, se A é múltiplo de um número, este número é divisor de A. Exemplos. 3 é divisor de 18. Exato. Por 18 é múltiplo de 3, então 3 é divisor de 18. Legal. Nós vimos que o 18 era múltiplo de 6, então 6 é divisor de 18. Nós vimos que menos 12 era múltiplo de 4, então 4 é divisor de menos 12. Nós vimos que 12 é múltiplo de menos 4, então menos 4 é divisor de 12. Então, se o número é múltiplo de outro, este outro é divisor dele. Tranquilo, né? Números primos e números compostos. Números primos e números compostos. Vamos ver esse conceito antigo no início da nossa vida. Números primos e números compostos. Dizemos que o número inteiro n maior do que 1, então é um número inteiro maior do que 1. É primo se possui apenas dois divisores positivos, o número 1 e o número n, o 1 e ele mesmo. Então, o número é primo se ele possui exatamente dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Ora, o número primo possui apenas dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, se eu perguntar para você, 1 é primo? Não. O 1 não é primo. O 1
não é primo. Por que o 1 não é primo? Porque para um número ser primo, ele tem que ser maior do que 1. Ele tem que ser um inteiro maior do que 1. Então, 1 não é primo. Outro exemplo, outro exemplo. O 2 é primo? 2 é primo. O 2 com certeza é primo. O 2 é primo. Por quê? Olha, quais são os divisores de 2? Vou escrever assim, D2. O conjunto dos divisores positivos de 2. Bem, quais são os números positivos que dividem 2? 1. 1 divide todo mundo, né? E o outro, o 2. Só tem esses dois números inteiros positivos que dividem 2. Portanto, se o 2 possui exatamente dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo, então 2 é primo. 2 é primo. Olha um exemplo aqui, ó. O 3, 3 é primo? Sim, 3 é primo. 3 é primo. Por que o 3 é primo? Porque o 3 possui exatamente dois divisores positivos. Observe que os divisores positivos de 3 vão ser quais? Bem, qual é o número positivo que divide 3? O 1 divide 3, o 2 não divide. E o 3 só tem esses dois números positivos que dividem 3. O 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Logo, o 3 é primo. Por exemplo, se eu perguntar para você, 4 é primo? 4 é primo? Não, 4 não é primo. 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque ele possui mais de dois divisores positivos. Olha, quais são os divisores positivos de 4? Quais são os números positivos que dividem 4? 1 divide 4, o 2 divide 4 e depois o próprio 4 divide 4. Quer dizer, ele tem três divisores positivos. Para ele ser primo, ele teria que ter exatamente dois, um ele mesmo. Logo, o 4 não é primo. 4 não é primo. Vamos ver aqui outro aqui, o 5. O 5 é primo? Sim. 5 é primo. O 5 é primo. É claro que o 5 é primo. Pois o 5 possui exatamente dois divisores positivos. Quais são os números positivos que dividem 5? 1 divide 5. 2 não. 3 não. 4 não. 5. 5 divide 5. O 5 possui exatamente dois divisores positivos. O 1 e ele mesmo. Portanto, 5 é primo. Então, olha, os primos começam a partir de 2. 2, 3, 5, 7 e assim vai. Então, nós podemos dizer, dizemos que o número inteiro n maior do que 1, o n tem que ser maior do que 1, é primo se possui apenas dois divisores positivos, que serão o 1, pois o 1 é divisor de todo mundo, e ele mesmo, e o próprio n, o 1 e ele mesmo. Nesse caso, os números primos são, começa com 2, 2 é primo, depois vem 3, 3 é primo, 5 é primo, depois do 5 vem 7, depois do 7 vem 11, depois do 11 vem 13, depois 17, 19, 23, 29, 31 e assim prossegue infinitamente. Os números primos são números inteiros positivos maiores do que 1, que possuem exatamente dois divisores positivos, somente um e ele mesmo. Podemos dizer também que os números primos são números inteiros maiores do que 1, que possuem apenas dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Os números inteiros maiores do que 1, então os números inteiros maiores do que 1, que não são primos, quer dizer, aqueles que possuem mais de dois divisores positivos, são chamados de números compostos. Então, se o número é inteiro maior do que 1 e ele não é primo, então é um número composto. Isso quer dizer que no nosso exemplo anterior, nós vimos que o 4 não é primo. Logo, o 4 é composto. 4 é composto. O 4 é composto. O 6 é composto.
O 9 é composto, o 10 é composto, o 8 é composto e assim vai, beleza? Então, os números compostos são números inteiros maiores do que um que não são primos. E aí vão ser chamados de compostos. Então, teremos números primos, são números inteiros positivos que possuem exatamente 2 divisores positivos, e números compostos. E os compostos serão números inteiros maiores do que um que possuem mais de 2 divisores positivos. Então, este é o conceito de números primos que você aprendeu lá no ensino fundamental. Bem, espero que você tenha recordado e na próxima aula vamos trabalhar com os números primos e números compostos. Uma boa sorte, bons estudos e vá direto para a próxima aula. Felicidades e até lá!